dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um podcast Profival, uma história para contar. Ai, não. Tchurururu. Ela se coloca como a pessoa da sonoplastia, senhoras e senhores, e ela me deixa na mão. Esta é a Adri, nossa co-host. Diga oi, Adri. Oi, Adri. Oi, Adri. Muito bem, e hoje, gente, a gente está com um super ultra power convidado. E já pega papel e caneta aí, porque tem muita história pra contar. Nosso podcast dá dicas, vai dar dicas. Dica não, né? Ai, não, estratégias. Lei. Estratégia. Ai, é verdade, lei. Lei, eu já Ai, leio. a já entrega. Tá vendo? A já entrega o nosso convidado. A já entrega o nosso convidado. Nosso convidado é, né? Ele top of mind aqui de Blumenau. Vocês vão conhecer nada mais, nada menos do que o nosso convidado, Lúcio. Bem-vindo, Lúcio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Val. Boa tarde a todos Adri. que estão acompanhando. Desculpa. E os que estão acompanhando. Vamos tocar então nessas informações aí que a gente puder auxiliar, ajudar, compartilhar conhecimento, tudo mais que a gente tiver. Vamos tentar ajudar todo mundo a compreender um pouquinho mais esse ramo, né, do trânsito. Legal. Essa parte muito importante e que já existe há muito tempo, mas que é o futuro, talvez, né, do trânsito que a gente tem na cidade de Blumenau e no decorrer aí nossos dias a dias vão ser necessários. Verdade. E qual é a sua função? Conta para os nossos ouvintes, qual é a sua função dentro do CETERB? E é CETERB a área, como é que funciona isso? Porque a gente está aqui como leigos, nós estamos aqui na cadeira de alunos para aprender contigo. Então, eu até acho muito normal as pessoas ainda chamarem de CETERB, normal, não estou nem não é CETERB? Não estou corrigindo, mas já por favor, desde a 2019 primeira deixou de ser uma autarquia para uma secretaria e hoje a gente tem a nomenclatura de SMTT, Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Não existe mais CETERB. Mas vai passar 20 anos e nós vamos continuar Falar falando CETERB, é igual a ProWeb. E a FAMOSC. E a FAMOSC. É que a gente tem uma piadinha aqui sobre FAMOSC e ProWeb. Então não se fala... Ai, gente, eu adoro aprender coisas. Não se fala CETERB. Então é a Secretaria, por favor... Municipal de Trânsito e Transporte. É só ler ali na camiseta. Tá, mas daí tem que pegar o óculos. Lembra do óculos, Adri? Tem que pegar o óculos. Então, Secretaria... Vou ler ele. Secretaria Municipal de... Trânsito e Transporte. Trânsito e Transporte. SMTT. Legal. E aí, então você, qual é a sua função? Hoje eu sou diretor-geral da secretaria, mas sou concursado como guarda de trânsito, né? Então já trabalho desde 2009, já na época do CETERB. Sim. Então tem relação, SMTT tem relação com a guarda de trânsito também. É a mesma coisa. Isso, ela só deixou de ser uma autarquia para virar uma secretaria da prefeitura. Legal. Então teve essa mudança de porte jurídico e uma nomenclatura nova nessa mudança. Mas continua as mesmas pessoas que estavam lá no CETERB e as mesmas diretorias, elas acabaram e estão nessa parte de transição, estão na secretaria. Mas o GMT, ele... É uma diretoria da secretaria. Ah, tá. Isso fazia parte do CETERB e hoje faz parte da secretaria. Então existe ainda as duas nomenclaturas. Existe. Tá, e aí agora vamos para a parte da parte burocrática, né? Então, assim, para entrar na guarda de trânsito de Blumenau, qual é o processo? O processo é concurso público, né? É um funcionário público normal, de carreira, assim como qualquer outro servidor da prefeitura. Municipal. Faz o concurso, aprovado no concurso, faz um curso às vezes varia de 4 a 6 meses, né? Até se tornar se formar um agente de trânsito. E aí, formado o agente de trânsito, né, acaba cumprindo a função de guarda municipal de trânsito de Blumenau. E tem muitos novos, né? Desculpa, Val. Tem bastante gente nova, né? Eles entraram em maio do ano passado e começaram a iniciar o serviço na outubro. Já foram direto assim pro... Uau! Porque eu venho notando outubro, essa força assim de pessoas mais novas mesmo. E os uniformes novos também. E muitos mais guardas pela cidade, assim. Então, por isso que eu percebi que... A gente teve um acréscimo de 30 pessoas. Então a gente tem hoje 121 agentes de trânsito trabalhando, entre várias funções que existem, desde plantão, coordenação, ostensivo, pátio, todo esse gerenciamento do trânsito de Blumenau faz parte da Guarda Municipal de Trânsito. Então foi acrescentado no final do ano passado, outubro, 30 novos agentes. Num viés de 121, 30 novos agentes, é claro que contempla muito mais. Então a gente acaba cuidando do CCO, tem muitas coordenações
e muitas áreas para atender, mas na via, realmente na rua, a gente acaba percebendo mais a chegada desses novos agentes que vieram. Sim, e o que é o CCO? CCO é o Central de Controle Operacional. É onde a gente consegue monitorar o trânsito todo. E onde fica esse local? O local fica na prefeitura. Na prefeitura? Que controla todas as câmeras? Controla, Daí a gente olha assim, estão sendo filmados, dá um tchau pra câmera. Vocês veem essa ideia? Vocês veem as pessoas dando tchau pras câmeras? É claro que a gente não tem visão de todas as câmeras ao mesmo tempo, né? Sim. Mas é uma coisa interessante, porque as pessoas podem estar sendo vistas, mas normalmente não. A ideia é na verdade, o foco é outro, né? Não é a pessoa verificar o fluxo. A preocupação das pessoas normalmente acaba acarretando com as infrações, né? Preocupado que as câmeras estejam ou não autuando, né? Alguém visualizando. Teve isso, Mas essa preocupação é menor até, porque a grande preocupação ali é a mobilidade. Então hoje, se acontece qualquer coisa dentro do trânsito de Blumenau, ao invés de encaminhar alguém lá, a gente pode olhar de cima e verificar se está ocorrendo o problema ou não. Então é muito mais fácil de visualizar primeiro o problema e depois corrigir, né? E aí enviar o socorro o procedimento correto, né? Claro, mais efetivo para aquela situação. Antigamente, e ainda ocorre isso, está numa fase de transição, estamos melhorando nesse sentido. Antes a gente ia de esquina em esquina, um falando para o outro no rádio, como estava a minha região. Tá. Aqui tem muito trânsito, aqui não, então libera mais um pouco aqui, libera um pouco lá. Eu já vi isso. Aí um ia passando a informação pro outro, Okay. E no geral a gente formava um negócio mental dizendo, não, o trânsito está assim. Hoje não, hoje é o contrário, né? A gente olha de cima e avisa o cara lá embaixo, lá naquele setor está assim, naquele setor está assado. A gente usando a tecnologia a favor, né? Controlando, a gente tem um controle maior do fluxo de veículos dentro da cidade. É claro que isso também não torna nada mágico. As pessoas imaginam, então tá bom, vocês têm a câmera agora, então se virem. Os problemas estão solucionados. Se virem. Então não, a gente né? teve acréscimo de veículos, a gente tem um número impressionante, uma diminuição depois da pandemia no número de pessoas que utilizavam o transporte público teve uma certa queda. Então as pessoas começaram a utilizar novamente um pouco o transporte individual novamente. Entendi. Talvez devessem ir para outros modais de transporte, como bicicleta e coisas menores e tudo mais. Eu não sou um defensor da motocicleta. Eu não acho que motocicleta vai salvar o problema ou resolver o problema do trânsito. Né? Não vejo nenhum lugar onde a gente tem como ideal do trânsito a motocicleta ser a solução. Entendi. Bem pelo contrário, a gente vê os países com os piores números de trânsito, a motocicleta sendo uma solução do problema para eles, entendi. Na opinião. Mas então, enfim, a gente tem muitas ações e oportunidades aí com isso, e agora a gente tem uma visão mais ampla, macro, né? Antes a gente tinha pequenas visões do trânsito, agora a gente tem uma grande visão de tudo que ocorre no trânsito para a gente efetuar o controle e as melhorias que a gente imagina. E a abrangência dessa câmera, desse circuito, centro, bairros? Ela tem praticamente em Blumenau inteiro, né? É claro que na região central... Não tão mais intensificado. Acaba tendo muito mais visão. E a gente vai acabar agora implementando nos próximos meses ou no decorrer desse ano mais câmeras ainda, né? Integrando todo um sistema aí que foi planejado por uma empresa, que foi contratada, tudo para a gente melhorar tanto agora um problema que a gente esteve tendo nesses últimos anos, que foi a velocidade excessiva dos veículos, né? Por a gente não ter um controle excessivo de velocidade, a gente está um tempo agora sem efetuar esse controle, e agora a gente contratou uma empresa para que efetuasse um estudo técnico com base em dados científicos, e com base nesses dados dissessem para nós, vocês precisam controlar a velocidade aqui, ali, vocês precisam controlar a velocidade aqui, e esses são os pontos ideais. E essas câmeras vão integrar junto com o sistema já atual, e então a gente vai aumentar inclusive a nossa visão, somado à velocidade agora. Então a gente vai saber que o veículo transitou a tal velocidade na rua 7, que ele transitou a tal velocidade lá, quanto tempo ele demora para chegar num lugar ou no outro, isso tudo vai ampliar. São estatísticas que essa empresa vai... Claro, que legal. Quem exceder o limite, sim, com certeza será autuado para que a gente tenha um pouco mais de segurança no trânsito para todos, né? Não só para quem está dentro do carro, mas para os pedestres, ciclistas e todos. Mas não é a volta das lombadas eletrônicas. Assim, não no centro. Em resumo, mas daquela maneira que eu ia perguntar. Também.
É que os equipamentos, tecnicamente, eles são divididos em outras nomenclaturas, mas em suma ali, o que o pessoal tem conhecimento é lombada eletrônica. É a lombada eletrônica. Mesmo que... Porque foi retirado, né? Foi lei que foi retirado? Como é que foi a questão? A legislação de Blumenau, que inclusive foi revogada agora porque o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Jura? Baseado no fato que quem deve legislar sobre trânsito é a União e não o município. O fato é que a gente transita no Brasil inteiro e não pode ter uma regra para cada município. Para cada município. Então a Constituição Federal, ela resume que quem legisla sobre trânsito é o ente federal e não os entes municipais ou estaduais. Nossa, hoje aqui temos o municipal, que é o SMTT. Quando eu falo de legislar sobre trânsito, é a Câmara de Vereadores. Ok, né? tá, lógico. Assim como Sim. o Congresso Nacional. Sim. Vocês são... tem um nome específico que eu esqueci. Cumpridores? Nós cumprimos a legislação. Tanto é que cumprimos a legislação municipal também, né, em decorrência disso. Mas essa é uma legislação que também não influenciou muito porque, tecnicamente, no momento não se percebeu a vinda, né, do equipamento que foi retirado, que era o medidor de velocidade portátil, que é que o pessoal popular, o secador de cabelo. O secador de cabelo? Ele não vai estar contemplado nesse novo. Ok. Basicamente, a gente vai ter controladores de velocidade chamados de fixos, ou seja, eles vão estar naquele local né, que foram identificados pela empresa, pelo estudo, e a gente vai ter 3 lombadas eletrônicas. Quando a gente chama de lombada eletrônica, significa que você vai ter que reduzir a velocidade naquele ponto estratégico. E não necessariamente uma lombada física. Não necessariamente física, E aí, as lombadas físicas até há muito tempo a gente não utiliza. Mesmo que em Blumenau tem uma na Rua Bahia, né? Sim. Que, historicamente ela continua lá. Mas tecnicamente ninguém consegue dar uma resposta. Mas ela está lá, funciona bem também para os colégios. Pro colégio. A travessia alta, né? Hoje mudou também. Por exemplo, ali na frente de João Widmann, agora faz, sei lá, um ano. A travessia alta, que daí ela estende mais a faixa de pedestre. E aí dá um declínio depois. Eu não sei se é chamada assim. É uma faixa elevada, né? Uma faixa elevada? Ok. A faixa elevada também, tecnicamente aí falando, ela também tem algumas prerrogativas legais para serem implementadas, inclusive técnicas, né? Porque ela, mesmo que ela acabe forçando o condutor às vezes a reduzir a velocidade, o intuito principal dela não é reduzir a velocidade, é dar uma tranquilidade para o pedestre, ou seja, você está ampliando a calçada. Ou seja, você está levando a calçada por meio do leito, por meio da pista. O que, dependendo dos locais, onde a velocidade for às vezes excessiva, ela é muito perigosa para o pedestre. Porque o pedestre acaba atravessando com muita tranquilidade e o veículo em muita velocidade pode ocasionar acidentes também. Então ela não é recomendada pelo Código de Trânsito, pela legislação, em vias com velocidades com mais de 40 ou 50 por hora não se coloca. Olha, que interessante isso. E aí isso. tem outras situações que podem vir a gente desconsiderar tecnicamente ela, desde passagem de ônibus, corredores principais das cidades. Então, são de fluxo rápido, né? Isso, se coloca isso, porque a pessoa vai reduzir muito a velocidade e acaba sendo prejudicial. Ecologicamente já foi comprovado que é muito pior ter uma lombada dessa, porque todos os veículos vão parar, reacelerar 2 vezes e acaba o combustível todo. Nossa, eu tava em Jaraguá ontem e tem muita lá. De faixa elevada, lá também tem tanto muita, na via ali da Serra de Pomerode. Em Jaraguá também muita fiscalização eletrônica. É muito comum as pessoas irem para Jaraguá e ganham multa. Sim, o meu foi Itajaí. Que daí pega na sinaleira, né? Aí a sinaleira, assim, mas redutor de velocidade. E eu não sabia, né? Lógico, fiquei sabendo quando o meu carro foi fotografado e a foto chegou em casa. E como assim? Meu Deus! E aí que eu fui pesquisar, eu falei, mas não, isso aqui estava errado, eu não furo o sinal. Né? Se eu não furo o sinal vermelho, pelo amor de Deus, como é que isso aqui tá? Aí eu fui pesquisar, não era que eu furei sinal vermelho, era a redução como é? O controle de velocidade, exatamente. Também vamos ter 3, se eu não me engano, ou 4. A dificuldade eu acho legal, na 7, por exemplo. Saber onde é que não, vai ser na Rua 7. Na Rua 7, é o fluxo alto. As pessoas perguntam por que tu não se coloca o visor da velocidade também, né? O display, para informar no semáforo. Porque a informação do semáforo, ela já tem a informação do verde, vermelho e amarelo. E já tem na via também, né? E aí vai ter um display. Mas a gente poderia ampliar, botar um display para dizer a velocidade. Mas é mais um
uma desatenção que pode mais ter, uma né? distração que vai causar ao motorista. E o principal ponto ali não é a velocidade, que é importante, mas o principal ponto é que não avança sinal vermelho. Aí tu bota lá a informação da velocidade, Entendi. a informação do display e mais o semáforo. Acaba confundindo os condutores. Então, quando se coloca em locais onde tem semáforo, o display é recomendado não colocar. Não colocar, entendi. Então, eu também nunca vi. Eu nunca vi nenhuma via com a que era de sinaleira, né? Que tinha ali o semáforo e embaixo o controle de velocidade. Eu não lembro de ter visto. Então vai ter também, mas ali sempre vai ser controlador. Quando eu falo controlador é que a velocidade não vai reduzir, ela vai continuar. Por exemplo, a 7,50 por hora continua 150, não vai reduzir para 40. Então, não é um ponto A multa, digamos assim, né? Vai se ele ultrapassar a velocidade que já é da via. Isso. Que é 50 km por hora. E mais de 7 km que tem de margem de erro. Ah, ok. Para cima ou para baixo? Para cima, para cima. Erro da Datafolha, para cima ou para baixo? Acaba vindo na infração sempre a velocidade, né? Velocidade medida, velocidade considerada. A considerada, e isso. a velocidade Então multa. são 7 só? 7. Se eu passar 58, não é multa. 57 Sim, não. eu também descobri isso na via de Rio do Sul. Gente, o meu carro no momento, ele vai ser mudado, mas no momento ele é um carro 1000. E ele é um carro 1000 a gás. Porra. Entendeu? Nem sei como é que tu consegue isso. E viu? Eu Como também é que tu não. sobe a serra Eu ali, também Deus? não. Eu também não. Por quê? Porque o único lugar que eu consegui pegar uma velocidade... É que o vento, né? No lugar que eu consegui pegar a velocidade naquela via, no que eu olho assim, eu pensei, não, agora eu peguei um pouquinho, né? Lombada, eu disse, não acredito. O único lugar que meu carro conseguiu andar um pouco, eu, né, tive lá a multa, e aí ele falou, mas eu falei, não é possível que eu passei a tanto assim. Mas essa consideração, então foi um pouquinho a mais, assim, porque não faz sentido, né? Eu não estava andando a 100 por hora naquela via, até porque meu carro não chega nisso. Não, mas né? isso então é por meio, né? Lindo, é que eu sou professor de português. Tem que Então, cuidar, então. é complicado? É Vamos usar complicado? novos aqui. Aí eu já paro assim, convidado, desculpa, você conjuga esse verbo diferente aí, porque tá... Não, mentira. Eu ia falar através, mas é por meio, né? Então é por meio de estudos que se considera essa quantidade, o limite de velocidade. 50 na 7. Por que não pode ser 60 na 7? É por meio de um estudo que foi feito... Eu agora vou dividir um pouco a responsabilidade. A definição de velocidade não passou pela Secretaria, pela SMDT, pela Secretaria de Planejamento. Mas sim, é feito um estudo, uma análise dos vários pontos e tudo mais que pode ocorrer naquela via, desde curva, desde travessia de pedestre, desde entrada e saída de veículos. Eu não sou nem a pessoa mais... É uma série de fatores que se... Para Porque determinar... eu penso assim, okay. né? 50 num domingo na 7. A 7 tá vazia, né? Aí se tu passou a 60, tu vai ser multado no domingo. Depende, quando tiver na sinaleira aberta, né? O semáforo vai estar aberto e você passou a 60, não, isso? Vai ter um medidor, é isso? Vamos lá, né? No horário normal do dia da semana... Tu não consegue. Nem vai conseguir passar mais de 50 por causa do congestionamento. Exatamente, vai tá Porque se parado, tu né? conseguir, tu me avisa aí. vai tá que eu- parado. Fazendo uma imaginação assim um pouquinho maior, o grande risco hoje dos acidentes na 7 acontecem de madrugada. Porque o grande fluxo de veículos, ele impede que aconteçam acidentes graves. Então, onde, por exemplo, rua 15 de novembro, tenta lembrar de um acidente grave. Grave, não tem porque Porque nem... não tem velocidade. Só se for na rota da linguiça, né? Quando teve na rota da linguiça. Ou de madrugada. Ou de madrugada. E mesmo assim, como acaba sendo uma via um pouco mais encurtada, as pessoas não andam tão rápido lá quanto andam na 7. Na 7. Então, se tem uma coisa que se pensa prioritariamente é evitar acidentes. E pior, evitar acidentes gravíssimos. Sim. E para fazer isso, só tem uma coisa que se pensa dentro de uma cidade: velocidade. Ok. Né? E se a gente... Né, e aí vem vários, né? Se eu pegar a velocidade da rua 7, do início ao fim, de 50, e se eu for andar a 60 ou a 70, eu não vou ganhar 20 segundos no resultado final. Mas a insegurança que eu vou gerar para pedestres, ciclistas, pessoas que estão atravessando cruzamentos, é muito maior do que o tempo que alguém pode... As saídas ou entradas de ruas também, né? Que Isso. acontece ali Comércio, nas entradas, né, tudo mais, comércio, né? estacionamento, enfim. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente está passando dentro de um... Vou chamar de coração de Blumenau, né? De trânsito, de travessia de pedestres e tudo mais. Colégios. Sim, Sim, tem tem três, dois, 4 então, colégios grandes lá no aí, centro. então, Energia? Ah, tá. Mas assim, que é na ali 7 são os perto dois da- lados, que é então. o- que é perto do- No mundo ideal, poderia dizer assim, não, de dia vamos andar 50, de madrugada pudesse andar 60. Mas aí a velocidade também é um problema, mas né? poderia então alternar, mas não tem essa Flexibilidade, possibilidade, né? né? Essa flexibilidade. Então acaba acontecendo que é 50 sempre,
por vários fatores, né? E aí vem de curvas e tudo mais. Legal. Né? Então acaba gerando. E aí temos aqui algumas situações. A ideia era a gente falar das ciclovias, mas aí antes eu quero perguntar para você assim, ó, quanto tempo que você foi guarda? Aliás, é uma dúvida que eu sempre quis saber. A gente se refere a guarda de trânsito ou agente de trânsito? Sim, vamos lá. Eu sou guarda de trânsito desde 2009. Que você fez o concurso e passou, é assim? Fiz o concurso e passou. Okay, mas eu trabalho com trânsito desde que eu nasci, eu acho, porque eu sou oriundo de autoescola. Meu pai, minha família sempre teve autoescola, então eu comecei em autoescola, fui por autoescola. Aqui em Blumenau? Ainda tem autoescola? Qual é? Quer fazer propaganda? Daí pode ser Qual é a autoescola? Pode ser o nosso patrocinador. Estamos em busca de patrocínios. Pausa para o nosso patrocinador da autoescola. Meu pai já há muito tempo tem. Hoje a gente ainda continua na família com a autoescola na Itopava Central. Ah, ok. É uma autoescola na Itopava Central. Isso, Podcast Profival, uma história para contar na Itopava Central. Muito bem, autoescola. E aí eu continuei nesse, né? A única área que eu pude contemplar junto no trânsito foi virar guarda de trânsito e acabei passando no concurso em 2009. A dúvida de se chama agente de trânsito ou guarda de trânsito, a resposta é tanto faz. Jura? Ai, que legal. Eu sempre ficava assim, será que eu me refiro a agente de trânsito ou guarda de trânsito? Alguns guardas, né, e acabam dizendo que o correto seria guarda municipal de trânsito, por ser um servidor municipal. Né? Ah, ok. Mas no Código de Trânsito é agente de trânsito. Se eu for pela lei federal, nós somos agentes de trânsito. Na legislação municipal, na hora que a gente efetua o concurso, é guarda municipal de trânsito. Legal. Então, eu tenho um primo. E aí eu tenho alguns ex-alunos também. Tem ex-alunos que ela são... é velha, né? Ai, meu Deus, olha. Edição, vocês cortam essa parte, tá? Porque ela vai apanhar o ex-alunos, né? Tipo, eles já são, passaram num concurso. Cala a boca. 18 anos já pode fazer concurso. Viu? Olha aí, obrigada, convidado. Obrigada, tá vendo? Vou trazer ele pro seu lugar aqui. Muito bem. Então a ideia, Lúcia, assim, ó, que é o nosso... antes disso, eu tenho uma pergunta que não tem a ver com o ciclismo, que eu quero... gente, vamos lá. Vocês sabem que nos podcasts do mês de abril, nós contemplamos o triatlo, trouxemos aqui a minha história como triatleta, a história do Pato, né, como ainda falamos da questão da ciclovia, o Léo Bianchini, que também é o triatleta. E a ideia, então, a gente é pensar agora, falando das profissões, né, trazer, então, o guarda de trânsito, o agente de trânsito, para conversar um pouquinho sobre o ciclismo, ou as ciclovias e ciclofaixas que existem em Blumenau. Essa é a nossa ideia principal. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta polêmica. E aí... que é a nossa dúvida enquanto leigo, né? Enquanto eu condutora de veículo. Na nossa visão, como eu estou falando isso por mim e por outras pessoas com quem eu conversei, fiz uma enquete, né, no Instagram para saber as perguntas que eu faria, né, pro nosso convidado. A gente vê assim, ó, poxa, por que o guarda está lá naquele lugar que tem uma sinaleira e não está aqui nesse cruzamento que é mais perigoso? Estou falando da nossa visão. Então a gente olha assim, poxa, aqui tinha que ter um guarda de trânsito e não lá na sinaleira se já tem uma sinaleira. Entende? Um semáforo, né? Para ficar mais correto. Como é que é isso? Como é que é essa distribuição na visão dos controladores do trânsito ali? Como é que é essa visão de vocês, para que nós possamos entender? Essa é até uma situação que ocorre muito nas nossas reuniões. Primeiro, do ponto de vista pessoal, Lúcio, né? Sim. Depois até... Mas, inicialmente, eu imagino que no mundo ideal não deveria ter guarda de trânsito em cruzamento nenhum. Ponto. Porque existe todo um estudo de projeto de engenharia, de legislação, que se pensou naquele local para funcionar sem ninguém. Se as pessoas fizerem, né? Contemplassem ou... seguissem as normas. Isso. Por exemplo, eu vou pegar aqui, então tem uma... Aqui eu vejo em Blumenau uma dificuldade das pessoas... E eu impressionei, se as pessoas não leem os sinais de trânsito pintados na rua. Eu vejo essa dificuldade. Eu falei, cara, não pode, tá pintado na rua. Tá ali, ó, a seta tá ali bonitinha, você não pode entrar pra lá. Ou não pode entrar pra cá, enfim. Então essa... E aí, às vezes a gente tá no celular e não vê? Não, que atira a primeira pedra é quem nunca, né? Olha só, é a segunda vez que a gente vai cortar. Não, mas isso. Entende essa ideia? Se a gente olha, se tá pintado, se tem ali a faixa, se tá tudo direitinho, tecnicamente não seria necessário. Mundo ideal. Como o mundo ideal não então existe... faz sentido. Como o mundo ideal não existe, a gente acaba o quê? Precisando do auxílio dos agentes de trânsito por vários fatores.
Resumindo a pergunta de trás para frente, as pessoas questionam nós, por que botar um agente de trânsito embaixo do semáforo? Ok. Se ele não vai fazer nada lá, se o semáforo está controlando o trânsito. E para o agente de trânsito é frustrante também, é horrível. Né? Imagino que vocês devem sofrer olha aí. Não, porque ele pensa, o que eu estou fazendo aqui se tem um semáforo? Sim. Esse é o primeiro pensamento da gente. E a resposta, basicamente, é a seguinte, para não deixar trancar o cruzamento. Então, aquela faixa amarela. A faixa amarela que tem ali. Basicamente, o agente de trânsito, entre outras coisas, desde fiscalizar, né, garantir a segurança do pedestre, garantir a segurança da parte de fluidez, é não deixar trancar o cruzamento. Ou seja, se os condutores, ou nós, quando dentro respeitassem ali e não trancasse o cruzamento, não precisaria. Mas o país mais ansioso do mundo, né? O Brasil. Então a saúde mental tá tão problemática em todo mundo que as pessoas andam distraídas. E não é só com o celular, né? Que isso é um grande fator. Isso é um estudo interessante, porque vai influenciar no trânsito. Sim, mas é a distração mesmo com qualquer coisa, com pensamentos, enfim. Porque esses dias aconteceu comigo, eu tava tão distraída que eu não vi que eu tinha que parar. Mas é num local que eu não costumo ir. É ali pra... A gente sai da rua Stanislau Schettini pra cair naquela outra rua que eu não sei qual é, que tem um colégio bem em cima, assim. Aí pra cá vai pra Dering. General Osório. Isso, que mudou, né? O Albert Stein. Isso, mudou ali, eu não sabia. Que daí mudou. Né? Vem da General e passa de novo. E eu tinha que parar ali e eu fui. Eu só peço desculpa, Nossa, ali mudou pra caramba, né? Ali foi uma região que mudou muito. Aquela faixa que é reversível. E a faixa reversível. A gente tem que falar de ciclovia, tá? Mas eu acho muito complicado. É só por distração mesmo de mudando um pouco ali, o agente de trânsito, então, basicamente... Entendi. Ele tá ali justamente por isso, né? Porque as pessoas acabam não cumprindo o que deveria. E alguns outros setores para auxiliar realmente a fluidez. Exemplo da Tocantins com a Rua São Paulo, que ele acaba formando duas filas para poder uma fila só para... Tocantins é por aqui, né? A Tocantins é depois da Renault? Na Rua São Paulo? Pode falar uma marca e tal? Pode. Vai que eles patrocinam? Pode, a gente quer marcas aqui, porque a gente só falta se patrocinar. Depois da Renault, que na Rua São Paulo, passou ali na Rua... Paraíba, e aí tem... Desculpa, é aqui, a rua né? lateral aqui. Essa rua aqui. Essa é a Tocantins? Essa é a Tocantins, que liga pra ponte, ok. Porque daí, até no horário de pico, eles colocam uns cones, né? Que vira meio que uma pista só lá no começo, né? Isso. É isso, né? O grande problema aqui, né? A caixa aqui, o espaço de estocagem de veículos acaba influenciando lá na Rua São Paulo. Então a gente tenta colocar o máximo de veículos aqui enquanto o semáforo não abre, para que não atrapalhe a fluidez da Rua São Paulo. Na Rua São Paulo. E aí, eu acho isso muito sábio. E aí o agente de trânsito fica formando duas filas ali. E ele vai conduzindo, né? Porque teoricamente formar duas filas aqui seria furar fila para entrar na ponte. Sim. Então fica o agente de trânsito lá mais ou menos monitorando isso. Já se pensou algumas outras maneiras para que isso funcionasse sem o agente de trânsito. Voltando àquela situação que eu comentei lá anteriormente, a engenharia e tudo mais deveria suprir essa necessidade, mas às vezes não supre. Às vezes, e aí a gente vai pensando onde se coloca o agente de trânsito para tentar facilitar. E digo mais, às vezes, até o agente de trânsito, em algumas ocasiões, ele atrapalha, não porque o agente de trânsito atrapalha, porque as pessoas se distraem com o agente de trânsito e acabam se preocupando um pouco mais. A gente fica com medo. Com medo, meu Deus, tá ali o guarda. A gente não sabe, justamente quando é nesse horário de pico que eles estão ali no semáforo, abre e fecha, será que eu vou? Será que eu não vou? Ele vai me chamar? Será que eu posso? Aí tem que lembrar da regrinha dos apitos, né? O apito longo, então, o apito curto. Então, às vezes, a gente sair do local também ajuda. Não estou criticando o trabalho da gente, né? Porque eu estou fazendo a visão de condutor versus a gente, porque acaba realmente. Então, tu dá uma saidinha quase na teoria do caos, né? Tu deixa as pessoas... Porque no caos a pessoa acaba prestando mais atenção, senão ela fica só ali, o que o agente mandar fazer, eu faço. E se o agente não mandar, eu não faço. E se eu ficar na dúvida, eu paro. Pronto, mais ou menos isso. Acaba sendo prejudicial pro fluxo, né? É verdade. Que tem aquela... Todo mundo fala, né? Onde tem guarda tem fila. Tem isso também, né? Porque, você escuta isso também? Claro. Jura? Mas essa é até uma coisa muito tranquila, porque é meio fácil de responder, é meio óbvio, né? Porque se não tiver problema no trânsito, o guarda não precisa estar lá, então a gente só encaminha o guarda para onde está ruim. Aí quando tu chega no local, o guarda está lá, ainda bem, porque ele está lá. Porque estaria pior. Não, ou se... Por exemplo, se ele não tivesse lá. Ou pior, o trânsito está fluindo, né? Quando está tudo certo, a única garantia é quando está tudo certo, ele não vai estar.
Porque está indo bem, a gente vai mandar ele para outro lugar que está indo mal. Ai, que bom, que isso é tranquilizante para a nossa então, vida. Se está indo bem é porque ele nem deveria estar ali. A gente Entendi. só manda ele para o caos mesmo, e aí chega. Entendi. E outras ocasiões é meio. Vamos fazer uma meia-culpa do outro lado, e a pessoa acaba só percebendo que tem ali, porque chega na hora do guarda de trânsito e vê o guarda ali, mas não é incomum, situações eu estou chamando o trânsito, exemplo prático, estou lá chamando o trânsito, morreu o carro. Isso aconteceu, eu estou falando fato real, né? Morreu o carro, chamei o carro, morreu de novo. Morreu 3 vezes nas mesmas chamadas. Rua Paulo Zimmermann, rua 7. Vou chamar a rua 7. Vou lá falar com o condutor. Nossa. O condutor tá tudo certo. Não, só deixei o carro morrer, beleza. Parei a 7, vou chamar a rua Paulo Zimmermann. O carro morreu. Ele não fez a carteira lá na Itopava Central. Não, às vezes é nervosismo. Nervosismo. Viu o guarda, né? Enfim, na terceira vez que eu tentei chamar e o carro não foi, e a Paulo Zimmermann não andou, eu pedi para tirar o carro do local, parou o carro no estacionamento. Mas a pessoa que vem 5, 10 carros depois olha o agente de trânsito ali e diz, se a gente está atrapalhando o trânsito. Está atrapalhando o trânsito. Sabia que tinha fila, tem um agente de trânsito ali. E outras ocasiões, por exemplo, pode trancar uma via, quando chega a tua vez de passar e pegar um trânsito bloqueado, a primeira coisa que tu faz é abrir a janela e perguntar para o agente de trânsito o que aconteceu. Ou seja, o fluxo de veículos está lá atrás. Vai, criatura, só dirige. E a pergunta normalmente é retórica, porque para onde eu vou? Como é que eu vou saber? Eu só sou guarda de Qual trânsito. É o tipo da pergunta que a Adriana faria. Agora eu vou pegar no pé dela. Tá, guarda, pra onde eu vou? Eu que vou saber onde é que você vai, criatura. Só vai. E aí se tu responder secamente, tu é grosseiro. E se tu demorar muito, tu atrapalha o resto. Meu Deus. E aí tu fica naquela, né? Olha aí, ó. E acabou correndo. E aí o 10º carro chega e vai dizer... Olha, sabia que tinha guarda aqui? Sim, culpa de vocês, hein? Não sei o que atrapalha o É legal saber esse outro lado. Lógico, isso é muito importante. Desse lado aqui a gente só xinga, né? Que droga, é bacana saber do outro lado. Não, muito legal. Era isso que eu queria assim com esse podcast, sabe? Trazer informação e lucidez para as pessoas. Porque as pessoas não sabem, não procuram saber e reclamam. E xingam injustamente e nem sabem o que estão fazendo. Vamos fazer a minha culpa também, às vezes injustamente. Ok. Cada caso, ninguém é passível de não errar nunca. São humanos, acho que é muito interessante isso, né? A gente entender que não é porque ele é um agente, que ele estudou, que ele também não vai ter erros. Assim como nós temos médicos, professores, advogados que erram também. Claro. Né? Então é uma profissão que... quando temos pessoas, somos passíveis de erros. Não é o que a gente quer. Eu penso assim, o agente de trânsito não acordou de manhã, hoje eu vou ferrar com o trânsito de Blumenau. Ele não faz isso, é a profissão dele, né? A mesma coisa assim, um professor, não, hoje eu vou reprovar um aluno. Não faz. A gente até quer, né? A gente quer, mas não faz. Não faz por quê? Porque tem que ter resultado. Né? Então a minha profissão é trazer resultado de alguma forma. Então quanto mais coisas erradas ele fizer, ele não está trazendo resultado para a profissão dele. Então eu imagino que nenhum guarda acorde assim, hoje eu vou ferrar com a vida do blumenauense, né? Não faz isso, né? Um pouquinho, olha professor. Eu senti que tinha um coração de professor fazer uma nele, pergunta né? mais difícil aqui. Na prova, né? Mais ou menos isso, mas legal. O trânsito é uma engrenagem viva, mesmo que tu faça tudo que tu imagina que está certo, de repente qualquer coisa que tu não previu e pode acontecer, vai mudar tudo aquilo. O pior dia deve ser aqueles que chove, né? Os dias que chove. O dia que chove, começo de mês, segundas-feiras. Olha aí, ó. Um dia que choveu, que ficou... Blumenau não andou, né? O pior trânsito que eu já vi em Blumenau, eu não consigo mencionar em números, mas assim, é decorrente que é horrível. É o dia dos namorados. Vá! Não é possível. Não, vocês... Tem gente que tem vários presentes pra é verdade. Não, 5 namorados. Ele não chega às vezes que a gente reparou, mas foi o pior que eu vi, e depois os outros a gente viu que sempre é ruim. Vocês reparem, porque não dá tempo do trânsito descansar. As pessoas vão mais cedo para casa, depois já voltam para restaurante. E aí não conseguem estacionar nos restaurantes. Pode pegar todos os restaurantes do centro, fila para entrar. Viram um caos assim até umas 10 da noite, 11. Olha o trânsito Blumenau, ele normalmente é um problema durante uma hora de manhã. Sim.
durante 1 hora no final da tarde. O resto do dia... ele anda, ele flui. Isso, daí tem aqueles dias das semanas, né, começo de mês, de pagamento, algumas coisas mais assim, no dia da namorada é incrível, ele começa às 5h30 da tarde e vai ter 11 horas da noite. Não tem jeito. Que interessante isso. A galera pede em casa? Para ajudar no fluxo de trânsito em Blumenau. Mas vamos... finalizando aqui a nossa conversa, nem tanto, né? Finalizando, mas assim, a questão das ciclovias, da ciclofaixa, a minha pergunta é: como nós podemos, né, enquanto cidadãos, ciclistas, errar menos? Ou, quando a gente erra, quando é que... Porque o que eu quero com essa tua resposta é ajudar as pessoas que frequentam as ciclovias a fazer de forma correta. Entende? Porque as pessoas vêm e... eu tô ali, por exemplo, eu sou corredora também. Então, às vezes, eu corro para não ficar na calçada, nossas calçadas nem sempre estão ótimas e lisinhas e bonitinhas, tem quebradas. E se na rua tem uma ciclovia, eu corro na ciclovia, dependendo do horário, porque eu sei que vai ter menos gente circulando. Então, assim, não pode, pode. O que é bom, né, para nós, enquanto ciclistas, usuários, né, das ciclovias? O que a gente pode fazer para errar menos e para ajudar mais no trânsito? Fazendo uma visão geral, primeiro, existe uma regra do trânsito muito clara, e ela é uma regra até social, que os veículos maiores devem cuidar dos menores, os motorizados devem cuidar dos não motorizados, e todo mundo junto tem que cuidar do pedestre. Ok. Então, ou seja, o mais forte cuida do mais fraco. Isso eu sempre comparo com a vida familiar, que é igual. Não importa na vida familiar se você consegue mais ou menos, na família a mãe vai dizer para o irmão mais velho cuidar do irmão mais novo. Pelo simples fato de que o irmão mais novo é mais frágil do que o irmão mais velho. Né? E não importa o que aconteça, a proteção ali é o quê? É a vida. Sim. Ou é o bem físico das pessoas. E para o bem físico, os maiores têm que cuidar dos menores. Entendi. No trânsito, se a gente utilizar essa máxima que está descrito nas normas e regras gerais, basicamente tudo funcionaria. Tá vendo, tudo caminhões? Escutaram isso, caminhões, caminhoneiros que estão, nossos ouvintes? Caminhões, vocês têm síndrome de Lamborghini. Vocês não são Lamborghini. Vocês são caminhões. Então anda devagar, por favor, protegendo como é que chama? As peruas, não chama perua, chama de... Vans, isso, as vans, né? Porque vans, assim, os caminhões têm síndrome de Lamborghini e as vans têm síndrome de Porsche. Eles andam muito rápido, eles andam rápido demais, assim, olha assim, essas ultrapassagens. Mas tem cada caminhão que realmente... Meu Deus, né? E aí, quando a gente fala disso, fala de BR-470, fala da Jorge Lacerda, enfim, tem umas ruas assim, que são mais perigosas. O problema é que eles não conseguem controlar, tipo, como é que vai parar um caminhão tão rápido? Né? Enfim, mas esse é o problema, né? Então, escuta o guarda, né? Escuta o guarda. Protege os mais novos, protege os menores, né? Legal. Essa é uma situação que normalmente a gente não se coloca no lugar do outro. Basicamente, a pessoa que está dentro do caminhão está segura, né? A pessoa que está dentro do carro está segura perante um ciclista e assim sucessivamente. Entendi. Mas quando a gente está no lugar do outro, quando eu estou andando de bicicleta e vem um caminhão passando por mim a 50 por hora... É muito rápido. E qualquer bugada que eu der na bicicleta, eu estou ferrado. Exatamente. Resumindo. E assim vai do ciclista para o pedestre. O pedestre está caminhando, se vem um ciclista em alta velocidade... Bem que o ciclista vai se machucar também. Sim. Mas mesmo assim, para o pedestre que vai bater contra o pior ainda. Vai se machucar muito. Então, a gente se colocar um pouco no lugar do outro, nesse caso, e respeitar o máximo de regras que a gente conseguir. Eu falo sempre que o trânsito ele é o reflexo completo da sociedade. Se tu quer saber se uma sociedade está evoluída, basta 5 minutos no trânsito. Meu Deus. Porque o que a gente acaba vivendo no trânsito é a sociedade toda reunida num lugar só, e que é difícil achar em qualquer outro ambiente que a gente esteja. Então a gente vai ter pessoas pequenas, grandes, a gente vai ter pessoas de escolaridade, né? Escolaridade. Então a gente acaba tendo um reflexo ali. Chegou num país, tu quer ver se o país está evoluído ou não, e tu vai reparar em 5 minutos no trânsito. Se tiver bagunçado o trânsito, o país é bagunçado, não tenha dúvida. Uau, nossa, essa reflexão foi super legal, incrível isso. E aí, o nosso podcast chama-se Podcast Uma História para Contar. Então, a gente quer ouvir uma história do Lúcio na sua profissão, né? Nessa profissão, uma história inusitada, algo que você queira deixar registrado para a eternidade aqui no nosso podcast. Então, uma história que você pode trazer para a gente, assim, da tua profissão?
Que foi interessante, sei lá. Mas, não, contos e fatos que acontecem no dia a dia até, mas assim, pegou desprevenido. Poderia ter avisado antes. Olha aí, mas esse é o negócio. Uma história mais legal. Uma história, né? Mas enfim. Veja aquilo que você imagina. Não, tem algumas histórias que não podem ser contadas. Eita! Não, mas a gente quer saber, né? Não, legal. Basicamente uma história que eu gosto de contar porque ela acaba mostrando o reflexo da parte de orientar, educar e tudo mais, que as pessoas acabam cobrando muito do agente de trânsito e esquecem que o agente de trânsito ele é um fiscalizador, né? Independente se ele orienta, e cada determinado momento do dia a dia dele ele está fazendo uma função. Quando ele está fiscalizando e a orientação vem antes da fiscalização. Mas depois que ocorreu o problema, não tem mais muito o que fazer. E esse é um exemplo. Quando eu trabalhava de bicicleta na guarda de trânsito, a gente até acabava tendo um acesso maior às pessoas, porque as pessoas acabam olhando bicicleta e acabam ficando com pena do ciclista. Eu não sei por que eles tinham pena de mim, porque eu chegava em casa, já tinha feito exercício físico, tudo, e ganhei para aquilo. Olha então só. Eu pedalava verdade, 80 quilômetros no dia. Caraca. E recebia para isso. Cara, eu nunca vi. Eu nunca vi. Você viu já a guarda de trânsito de bicicleta? Isso até 2013, 2014. E tava eu até gosto de mandar um abraço para ele, porque ele já saiu da guarda de trânsito há algum tempo. Vamos mandar, vamos colocar o nome dele. Pastor Tiago. Ok. E a gente eu não recordava da história, mas a gente transitando de bicicleta, em algum momento nós abordamos um senhor, não sei porquê, não sei para quê, não sei quando nem onde. Mas a gente, algum dia posterior, a gente foi atender acidentes, e atender acidentes na guarda de trânsito, daí trabalha com viatura. Mas não existe uma hierarquia, você está dentro do carro, você está de bicicleta, você é maior ou menor. Ok. Vamos dizer, você gostou, vontade mesmo, adaptação. Mas quando a gente chegou para atender o acidente, tava esse tal senhor, ele parabenizou a gente por a gente estar. Pô, parabéns, vocês agora estão melhor. Mas o que aconteceu? Não, continua sendo igual. Não, porque eu vi vocês de bicicleta e agora vocês estão de carro. Né? Então aquilo fez a gente... fez a gente repensar que talvez a gente devesse andar um pouco de carro a mais para as pessoas pensarem que a gente estava melhorando na profissão. Subir na profissão. Eu demorei quase 4 anos para andar de moto, né? Imagina. Tem isso também, né? Você entra andando a pé. É assim que funciona. Você entrou na guarda, você tá só a pé, vai tudo a pé. Aí depois você melhora um pouquinho e você vai pra bike. Aí você mostrou serviço, então agora você pode de moto. Aí não, agora você só pode andar de carro. E não é assim, né? Na escala social das pessoas, assim, né? Cara, que interessante isso. Como se castigo andando de bicicleta. Mas não era, não. Nunca foi castigo. E pra ti sempre foi um prazer? Fazer exercício. Sempre foi um prazer. E hoje não tem mais guardas com bike? Tinha um há pouco tempo atrás, mas ele tá bem, vou chamar de preguiçoso. Olha aí, ó. Esse é um motivo de eu também não andar de bicicleta, mas eu ando no meu dia a dia, agora eu vou pra casa pra andar de bicicleta, né? Legal, entendi. Antes eu andava de bicicleta, trabalho, não precisava andar de bicicleta. Mas é um prazer andar de bicicleta. Legal. Mas, pro agente de trânsito, às vezes tem algumas dificuldades. Tem dia que é muito quente, tem dia Sim, que é uma profissão que já não é uma super legal. Porque ele vai, assim, digo super legal na questão de sol, né? calor, né? Então tem a chuva. farda, precisa estar ali uniformizado. Então, percebe assim, a pessoa gostar daquilo, fazer, estar ali por prazer e servir da melhor forma possível a cidade. Eu imagino que seja essa a ideia. A gente sempre diz que a gente é superior ao tempo, tem que ser, né? Porque o tempo, não importa qual ele tiver, a gente vai ter que ser superior a ele. Se está chovendo, se está calor, se está frio. E realmente, pensando por esse lado, quem olha assim, é ruim, mas às vezes é melhor ficar trancado no escritório. Então, para muita gente, né, ver o dia a dia, ver as coisas acontecendo, não vou dizer que não é repetitivo, porque todo trabalho é. Mas todo dia é diferente, né? Mas né? é um repetitivo diferente, né? Legal. Diferente. Tem uma escala? Tem escala. Diferente, tipo assim, hoje ou parecida, sempre é o mesmo lado. Depende do setor que tu trabalha, tu vai estar numa escala, né? Mas as coisas acontecem diferente. Então hoje eu posso passar um condutor amanhã ou outro, hoje pode ter um acidente no meu setor, amanhã pode não ter, e todo dia. Mesmo que existam alguns momentos do dia que tu vai ficar debaixo do semáforo fazendo lá, não para. E alguns outros momentos tu vai abordar uma pessoa que é diferente da outra. E assim muito bom isso. E ciclovias, como é que nós estamos de ciclovias? Ciclovia ou ciclofaixa? Agora fiquei na dúvida. Tecnicamente, a ciclovia é separada por um obstáculo físico. Ciclovia, então teria que ter um canteiro. Ok. Então a maior parte de Blumenau, a grande maioria, é ciclofaixa.
Entendi. É só uma faixa que Quando divide. tem o... Tá, mas quando tem as tartaruguinhas ali, é ciclovia? Ainda é ciclofaixa, esse é só um elemento, né? Na rua Teria que ser algum canto. Então, na Rua da Coca, que é a Fritz Spenal, Ali é ciclovia. ali é uma ciclovia, porque Isso. tem um... Na Clara-Manta, uma ciclovia, que é a rua atrás do Big, que não é mais Big. Do Sam. Ah, sim. Ali atrás tem. Ali naquela que vai para Humberto de Campos, né? Mas são espaços, acaba sendo mais seguro, né? Para o ciclista. Isso é uma porque ciclovia. O carro não consegue entrar naqueles locais. Ah, e com as tartaruguinhas ainda consegue. O outro não deveria só, mas entendi. mas- Porque, assim, Blumenau não é a cidade preparada para nem pedestre, A mobilidade mas de mobilidade, bicicleta. né? Blumenau tem uma dificuldade grande para qualquer coisa que tu queira fazer no trânsito. Porque Tem- tem morro, tem rio, Sim, tem Sim, tudo estreito, ponte, tem... pouquíssima coisa planejada. Eu sempre faço uma comparação péssima, mas é claro que não tem nada a ver com isso, mas quando a gente imagina que quem abriu a rua 15 de Blumenau foi um boi, porque é a rua da linguiça. Ah, ok. Então, é só nossa- segundo segundo a Adri. Mas é o nome da rua. Porque um boi fugiu, então tu imagina que o coração de Blumenau foi aberto por um boi. por um... Entendi. Depois as outras ruas nunca se planejou nos anos 50, 40 e tudo mais. E a gente continua com as mesmas ruas. E Elas agora foram alargadas, é só apagando incêndio nas possibilidades ali. Mas a determinação das ciclovias, ciclofaixas, vem pela secretaria ou prefeitura ou é um conjunto? Como é que... Um conjunto, mas tu vê que o prefeito, ele, né, o Mário, né, e a prefeitura acaba defendendo muito essa ideia. Defendendo muito essa Aumentou, ideia. a gente percebeu que aumentou. Então, assim, repare Eu que não percebo porque eu não ando, então não todas sei. as ruas e Eu regras percebi. ali, vias hoje, quando são ampliadas, reformadas, reformuladas, elas acabam contemplando. É claro que existe uma dificuldade de fazer uma repartição desse espaço, porque o espaço continua o mesmo, os carros E a gente... vão continuar passando, Sim. os pedestres precisam do espaço deles, Também. e aí a gente tem que acrescentar. Quando se inova e se faz uma nova, por exemplo, prolongamento da Humberto de Campos, se previu isso tranquilamente. E aí, conseguiu colocar Se coloca com a mais tranquilidade. ciclofaixa. Agora, aonde já tinha aquele espaço, às vezes 8 metros de um lado ao outro, 10 metros que de aí um lado ao outro. bate naquele negócio, quando foi colocada a faixa só de ônibus, também teve isso, né? A galera reclamou muito, porque ficou menos uma pista para os carros, né? Em regra, nenhum lugar com a faixa de ônibus diminuiu o número de pistas. Repare que todas elas, inclusive a rua Itajaí, que o pessoal reclama, o Martin Luther, eram duas, continuaram duas para carro, foi ampliada a terceira. Mas teve isso, né? A galera reclamou. Mas aonde reduziu? Me diz um lugar, né? não teve. As pessoas têm a Falsa impressão de que reduziu uma faixa. Entendi. Em Que regra, interessante não, isso. pouquíssimos lugares diminuiu. E outra que, né, eu sou um grande defensor, né, do corredor de ônibus exclusivo, porque não tem como fugir. Fez diferença de fato? Eu não utilizo mais o... Se não fez diferença hoje, vai fazer muita diferença amanhã, porque se a gente ocupar hoje o espaço do ônibus, a gente vai estar dizendo que transporte público não é importante. As pessoas podem partir para o transporte que legal pro isso. transporte individual. Ponto. É uma ótima E visão. amanhã a gente vai abrir aqui qual pista mais? Quando tiver cheia do Se ônibus. tiver um monte de carros, entendi. E a gente tem, eu não preciso nem ficar explicando números, a quantidade de pessoas que cabem dentro de um carro e a quantidade de pessoas que cabem dentro de um ônibus. Então, Legal. fomentar o transporte público em massa, não tem nem o que se discutir entre o transporte individual. Eu tinha que E na trazer- fluidez de Até trânsito. porque Estamos muita falando gente- em fluidez muita de gente trânsito, utiliza, né? né? Então tem que Sim, pensar sim. nisso, né? É pensar na população, são né? 75 mil pessoas hoje, né? Depois da pandemia a gente teve um decréscimo aí, utilizando o transporte público diariamente. Imagina que a gente pegue 70 mil carros e coloque no trânsito a mais todos os dias. Aí as pessoas, pode ser moto, pior, mas Sim. além, É que melhora o gente- congestionamento, mas prejudica no quesito custo de acidentes de trânsito que vão acontecer, pessoas que vão acabar indo para o hospital e tudo mais. Então a motocicleta não pode ser a visão de uma solução para o trânsito. O transporte público, ok, ele é seguro, ele é eficiente hoje porque tem um corredor de ônibus. Entendi. Então, em algum momento, isso não é no Brasil, isso não é em qualquer outro lugar, em algum momento as pessoas vão ter que... eu vou dizer que vai ter que ter uma outra maneira de chegar ao seu local que não vai ser o transporte individual. E se for o transporte individual, e aí também é uma coisa... Eu vou chamar de problema, mas eu não acho que seja um problema, é uma adaptação. Que a gente está acontecendo agora, os veículos elétricos de transporte individual, Sim, né? sim. Que são os patinetes e tudo mais, eles talvez sejam umas
possível solução. Sim. É difícil hoje de implementar eles no trânsito porque não se tem espaço. Não se tem Pois espaço. aí ele anda onde? É calçada? É permitido? Ou tem que ser na ciclovia? Tem que ser na rua? Depende de qual veículo a gente está falando. Se a gente está falando daquelas motos que o pessoal quer dizer que é scooters. patinete, isso é na pista de rolamento. E precisa ter carteira de motorista? Precisa. Porque eu estava num lugar e a pessoa dizendo, eu escutei assim a pessoa falando, não, porque meu filho agora quer uma daquelas scooter, porque ele estuda lá, o rapaz mora na Itapuava Central e ele estuda na Rua São Paulo, estuda no Senai, eu escutando a conversa. E aí ele dizendo, não, porque não precisa de carteira de motorista, não precisa de capacete, não precisa de nada. Mas é mentira aquela isso. que não é sentadinha, assim, que vai em pé, essa precisa de carteira? As definições eu vou dizer que elas talvez sejam um pouco ruins para definir cada veículo, então ela acaba dificultando o entendimento de cada um. Mas para a gente ter o veículo autopropelido individual, o primeiro passo é individual. Se tiver, autopropelido. Autopropelido, que bonito isso. E que são os patinetes. Okay. O patinete, ele pode transitar... Que vai em pé. Que vai em pé. Aí tem alguns requisitos de tamanho, que é 1,15 m, tem 140 quilos, o que eu acho estranho. Nossa. Falar em peso, porque é com o condutor junto. Dependendo do condutor, né? Mas está lá na legislação. Ok. Interessante. E velocidade máxima de 4 km por hora em cima da calçada. Então essa é calçada mesmo. Esse é para transitar na calçada. Então, mas aí você repara que daí a pessoa já pega um veículo que se equipara a um ciclomotor, ou seja, vai com 50 km, e ele daí chama de bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica... Que febre é essa em Blumenau, gente, com bicicleta elétrica? Bicicleta elétrica que eu conheço só a polícia militar tem, o resto não é bicicleta elétrica. Se você acelerou com a mão, não é bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica, ele é auxílio que você tem quando você pedala ela. Então as pessoas acham que estão andando de bicicleta elétrica, estão andando de ciclomotor. Ou sabem e se fazem de boa. De boa, ok. Olha, interessante isso. E os ciclomotores é pista de rolamento, com carteira de motorista, capacete e tudo mais. E a guarda tem feito essa... Como é que está essa fiscalização? É pouco, né? Muito que a gente pouco. tem visto. É pouco, eu acho. Quando a gente acaba contemplando, assim, a gente tem uma certa dificuldade de fiscalizar. Ter dificuldade de fiscalizar não significa que não está regra, fiscalizando e que não está fiscalizando também, né? Mas é que a gente tem uma dificuldade de fiscalizar. É que elas acabam não sendo registradas. Registradas é colocar uma identificação externa, placa. Placas. Para nós dificulta muito. Isso não significa... E não tem, né? Entendi. Começou a ser. Porque legal, depende legal. do Detran, depende do Estado. O Estado começou a fazer, vai ficar mais fácil para a gente fiscalizar. Não significa, e as pessoas entendem, já que eu não registro, eu posso andar como eu quero. Não pode. Mas existe uma lei, existe uma regra, né? Existem regras de circulação, e a gente até passou a informação e tudo mais, mas as pessoas, né, na hora que beneficiam a si próprio, acabam, né, vou andar só esse pedacinho em cima da calçada. Eu achei muito legal, eu passei na Rua 15 agora, deveria instalar em vários outros lugares, aquelas placas com as pessoas dizendo, você vai estacionar bem aqui mesmo? Não sei se você já reparou que tem, não sei se é uma campanha dessa secretaria ou de uma outra secretaria, da tua secretaria, né? Daí tem lá já viu? Na Rua 15 tem a vaga para deficientes e enfim, sei lá se é um ferro lá que aparece, não sei se é no poste, não sei se é no próprio ferro da placa, e aí aparece tem uma outra placa de uma pessoa, de um cadeirante segurando assim, tá um cadeirante segurando uma plaquinha. Tem certeza que vai estacionar aqui? Achei aquilo fantástico. A educação, achei fabuloso. Né? Educando quem não tem, né? Porque já não basta ter o sinal. Eu digo que o blumenauense, né, não vê a faixa sinalização do chão, né? E aí agora tem aquela pessoa ali dizendo assim, se vai estacionar mesmo aqui, se anda. A campanha da prefeitura. Campanha da prefeitura, campanha né? da prefeitura, as vagas de idosos e deficientes. Isso, bem bacana, achei bem legal. Parte de conscientização, né, para as pessoas cuidarem. Deveria ter É loucura, tudo isso é uma loucura, né? Porque as pessoas sabem ler. Só um pouquinho, né? Mas é só um pouquinho, né? É difícil, porque, na verdade, é reiterar, né? Educação nada mais é do que ficar repetindo as mesmas coisas que a gente já sabe para que a gente... Lembre que tem que fazer. Mais ou menos isso, né? Muito bem, gente. Olha, a gente tinha tantas outras coisas para perguntar. Vamos trazer o Lúcio para cá outras vezes.
Tem são muitas informações que a gente precisa ter, mas eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Que é a questão da empatia, né? Se o caminhoneiro, né? O motorista, o motociclista, o ciclista, o pedestre, se tiver o bom senso, se tiver a empatia de entender o lado do outro, né? Assim como o ciclista precisa entender o lado do motorista, o motorista entender o lado do ciclista, né? Acho que... todo mundo é pedestre, mas a gente esquece quando tá no volante, né? É isso, todo mundo é pedestre, em algum momento vai ser pedestre, em algum momento vai ser motorista, né? E aí, pra finalizar, e aí é nova essa pergunta, tá? É nova? É nova? É nova. Ele é o primeiro que vai ser feita essa pergunta. Então, cada vez agora eu vou implementar, porque você viu que você me deixou esquecer a pergunta inicial, É que né? eu achei que tu não ia fazer. Mas eu esqueci. Eu ia te lembrar, mas eu achei que tu não... Porque eu esqueço. Ela dá assim, você não vai fazer a pergunta? É verdade, eu vou fazer. Achei que tu não ia fazer pra ele. Por isso que eu não te interrompi. Ok. Então, agora, a partir de agora, tem uma pergunta no final. Tá, beleza. Que é a pergunta final. Lúcio, se você soubesse... a cara das convidadas. É sempre difícil, tá? Não. É sempre complicado as perguntas. Lúcio, se você soubesse que a tua mensagem, né? Se tu soubeste... Vou falar bem bonito agora, pra deixar registrado aqui, ó. Lúcio, se tu soubeste que a tua mensagem, que essa palavra, que essa mensagem, que essa frase que você vai deixar pra gente, chegaria pra todas as pessoas do mundo, né? Qual seria essa mensagem? Olha, todo mundo na face da Terra vai receber essa mensagem que o Lúcio vai falar. Essa é a premissa. Garantido que todos receberiam. Qual seria esse conselho? Qual seria essa palavra? E pode ser da tua área profissional, pode ser da tua área pessoal, porque a gente aqui falou mais do profissional, né? Qual mensagem você deixaria para as pessoas que você soubesse que ia chegar para todas as pessoas do universo, de maneira assim, poxa, esse aqui foi o Lúcio que falou? Sabe que eu tenho várias frases para falar sempre, né? Mas isso é que nem piada. Na hora que precisa contar, nunca... não lembra. Adri tem uma piada hoje, tá piadista hoje, Adri. Eu nunca lembro. E da frase é a mesma coisa, não vou lembrar nenhuma agora, mesmo que eu tenha algumas ideias, mas eu vou, né, de uma forma geral, lógico, falar sobre trânsito, que era o assunto de hoje, mas buscar isso tudo que a gente tem falado ali, falou durante, né, a nossa conversa, que é o cuidado e o zelo que a gente deve ter no trânsito, e lembrando dessa parte social, porque no trânsito a gente convive com todas as pessoas, né, de todas as idades, de todos os tamanhos e todas as etnias possíveis no mesmo local. E assim, basta que a gente respeite, que a gente tenha um cuidado um com o outro ali, e chama da parte de empatia, que o trânsito ele não precisa de fiscalização, ele não precisa de mais nada, né, do que o respeito que a gente deve ter um pelo outro. Então, basicamente é isso, né? A gente cuidar um do outro no trânsito e respeitar, porque no fim das contas a gente só quer uma coisa no trânsito, ir e vir, né, de forma segura e eficiente, mas, né, o principal é de forma segura, então vamos tomar um pouquinho de cuidado, né, pra gente transitar. Eu ia dizer, meu Deus, que lindo, ó, não podia ser melhor esse seu conselho, né? Não podia ser melhor. É isso, Adri? É isso. Bom, né? Bacana. Eu gostei muito. Nossa, eu imagino que tenha trazido muitas acho assim, os insights, reflexões para as pessoas que vão ouvir. E assim, gente, olha, ele tem histórias para contar. Gostei das histórias, né? Espero que você também tenha gostado. Lúcio, um prazer ter você conosco, muito obrigada pelo convite, pelo seu tempo, por dedicar o seu tempo, né? Tem um agente a menos no trânsito hoje, olha que honra nossa, né, Adri? Receber você aqui, então muitíssimo obrigado. Opa, desculpa. Não, pode falar. Eu te agradeço também, obrigado pelo teu tempo, pelas reflexões aqui colocadas. Eu gostei muito também, muito obrigado, foi muito prazeroso, foi na verdade uma conversa muito melhor do que eu imaginava, desculpa pelo atraso, eu me atrasei, tudo certo. Eu acabei me confundindo. Tudo certo. E foi muito importante para mim, muito importante para o trânsito aí essa conversa e foi muito leve. Foi que muito legal, bom, obrigado. Muito bom, obrigado. Eu pensei que eu tivesse ficado preso no trânsito, ele não veio, se atrasou. Pensei que estava no celular. Foi o podcast Provival, uma história para contar. Contamos hoje um pouco da história do agente de trânsito ou guarda de trânsito, que nós aprendemos que pode ser as duas coisas, do agente Lúcio. Hoje ele está na Secretaria
Municipal de Trânsito. Eu colei. Ah, é verdade. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, ele é o diretor, chama-se assim, né? O nosso diretor-geral. E ele contribuiu imensamente com o nosso podcast. Se você não ainda colocou ali, ó, né, o pontinho de seguir o nosso podcast no Spotify, porque nós estamos no Spotify, Profival, uma história para contar. Estamos também no YouTube, Profival, uma história para contar. Siga, compartilha, aciona o seu sininho para você sempre saber que dos nossos próximos episódios, esse episódio vai estar imperdível, que nós tivemos na nossa o nosso próximo convidado é de arrebentar. Fique ligado aí pra você ficar. E o podcast da Secretaria também. E também temos o podcast. Gente, tem um podcast da Secretaria da... Vocês sabiam que tem um podcast? Lúcio, fala pra gente onde a gente pode te encontrar nas redes sociais ou, né, a Secretaria, por favor. A Secretaria tem o Instagram da própria Secretaria, que é a SMTT Blumenau, e o podcast é o Pode Seguir. Olha isso, gente. POD Seguir, né? É muito legal. Então, podcast Pode Seguir da Prefeitura, da Secretaria, né? Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Eu só vou olhar pra camiseta dele, a gente já sabe. É isso. Siga nossas redes sociais, vai estar aqui embaixo, embaixo desse episódio, onde você encontra a Profival, onde você encontra a Adriana e onde você encontra também o agente de trânsito, que ele hoje é diretor, Lúcio. Obrigada! Tchau! Tchau!